versículo 6. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém? Por favor, levante sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Pai Todo-Poderoso, eu creio na eficácia da palavra, eu creio no resultado da palavra, Senhor. Senhor, ela mesma diz sobre si que ela é semente. Então, ó Pai, que essa semente poderosa, que essas palavras vivas, Senhor, entrem nas nossas mentes, ó Pai, e passem a fazer parte da nossa vida, para que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo e dirigidos pela Tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o Espírito de Jesus. Como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quando você é guiado por alguém, talvez você já teve a experiência de fazer um exame onde você precisava de ter alguém te acompanhando. Talvez você já teve a experiência de passar por uma cirurgia e você precisou de ter alguém lá te guiando, te acompanhando. Talvez você já passou por um momento onde você precisou de uma outra pessoa para te guiar, para te ajudar. Muitas vezes é nesses momentos que nós entendemos o valor que as pessoas têm para nós, quando nós nos deixamos guiar por elas e dirigir por elas. Porque às vezes, em momentos da vida, você não tem forças. Às vezes, em momentos da vida que você está passando por uma enfermidade, você precisa de alguém para te ajudar a se alimentar, para te ajudar a se vestir, a tomar banho. E ali você tem uma experiência do que é ter uma pessoa te guiando, do que é ter uma pessoa dizendo para você: senta, levanta, agora descansa um pouco, agora coma, agora faça isso, agora faça aquilo. Agora, no natural, que é a maior parte do tempo da nossa vida, nós andamos por conta própria. Nós tomamos banho por conta própria, comemos por conta própria, fazemos tudo por conta própria. E muitas vezes, durante a nossa vida, nós acabamos achando em algum momento que nós não precisamos ser guiados, que nós não precisamos ser direcionados, que nós não precisamos ser instruídos, porque nós dizemos assim: eu já sou adulto, eu sou independente, eu é que mando em mim, eu faço o que eu quero. E muitas vezes, diante dessas circunstâncias e dessas situações, nós vamos achando que nós é que devemos fazer as escolhas, e que nós é que devemos tomar as decisões em relação àquilo que agrada ou não a Deus, aquilo que é ou não a vontade de Deus. E é neste momento que eu venho dizer para você que o nosso guia é o Espírito Santo de Deus, e que nós não vamos conseguir fazer as coisas sozinhos.
Irmãos, no dia a dia, nós podemos até conseguir trabalhar, conseguir nos alimentar, conseguir fazer tudo isso, no normal da nossa vida. Mas preste atenção, espiritualmente falando, porque o homem, ele é dotado de um corpo, uma alma e um espírito. Espiritualmente falando, nós não temos capacidade de nos aproximar de Deus sem o Espírito Santo. Nós não temos capacidade de nos ver como pecadores se não formos ministrados pelo Espírito Santo. Nós não temos capacidade de entender a obra de Deus para nós se não for pelo Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus deixou claro, o Espírito Santo vos guiará, ele vos ensinará. Pense no Espírito Santo como um professor. Pense no Espírito Santo como aquela pessoa que você vai consultar todos os dias. Que você vai perguntar se você deve ou não fazer, se você deve ou não seguir, se você deve ou não se comportar daquela maneira. Mas aí, meus irmãos, as pessoas que entendem que elas precisam de ajuda, que entendem que espiritualmente elas precisam de um apoio, muitas vezes elas buscam um apoio numa outra pessoa, ao invés de buscar no Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas, elas acabam se apegando, espiritualmente falando, a um líder, a uma pessoa que se apresentou dando uma palavra bonita. O que eu quero te explicar é o seguinte: ninguém pode ocupar o lugar do Espírito Santo de Deus. Eu não posso estar no lugar do Espírito Santo na sua vida. Por mais que você tenha um líder, uma pessoa que você goste, ele pode ocupar na sua vida um lugar de amizade, mas ele não pode ocupar o lugar de guia da sua vida, de guia da sua vida espiritual, porque o seu guia é o Espírito de Jesus, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Porque, meus irmãos, um líder, um pastor, uma pastora, alguém que goste de você, não vai conseguir acompanhar você 24 horas. Não vai conseguir estar com você em todos os momentos, mas o Espírito Santo consegue. O Espírito Santo está conosco em todos os momentos. Então, é com este relacionamento de guia, de direção para a nossa vida, é que nós devemos entender que o lugar do Espírito Santo, ele precisa estar reservado na nossa vida, e é o primeiro lugar. Nós não podemos dividir a atenção das coisas de Deus. Nós não podemos achar que alguém vai nos instruir melhor que Deus. Nós não podemos achar que a palavra de uma pessoa é maior do que a palavra de Deus. O que deve prevalecer é a palavra de Deus. É isso que precisa prevalecer. Quando o Senhor fala, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Ele vai diferenciar. Então, quem não é guiado pelo Espírito Santo, ele não está na posição de filho de Deus. Ele não está na posição que ele deveria estar na vida dele. Porque na maioria das vezes, irmãos, as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, elas não têm uma programação definida. Elas não têm algo definido para a sua vida, no seguinte sentido dela dizer assim: olha, hoje eu não falo com ninguém, não. Ela está dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, eu falo com qualquer pessoa. Você entende? Ela está à disposição de Deus para fazer aquilo que for necessário ser feito naquele momento, naquele dia, naquele horário. Às vezes, naquele dia que você não quer falar com ninguém, todo mundo fala com você. Você passa até o gato mia. Entendeu? Por quê? Porque aí você fala: nossa, mas por que está acontecendo? Logo hoje que eu não quero falar com ninguém, logo hoje que eu não quero ouvir ninguém, todo mundo quer falar com você. O bêbado te cumprimenta, a senhora te cumprimenta, todo mundo fala com você. E você fala: por que está todo mundo falando comigo? É porque o Espírito Santo está trabalhando, e ele está trabalhando na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Quando você tem disposição de se colocar diante de Deus para fazer a vontade de Deus, esse Espírito Santo, ele te guiará, ele te instruirá. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam achando que nós precisamos ter um preparo. O que eu vou falar? Como eu devo me comportar? Como vai ser a minha reação? Você não tem que pensar nisso. Como vai ser sua reação? Como você vai se comportar?
como deve ser o seu comportamento. Se você é guiado pelo Espírito Santo, Ele te guiará, Ele te ensinará, Ele te instruirá na hora. Às vezes, irmãos, existem pessoas que elas naturalmente são muito nervosas, mas tem horas que a pessoa é dotada de uma calma extraordinária. Aí a pessoa mesma se pergunta: por que eu fiquei tão calmo? Ou por que eu fiquei tão calma? É porque o Espírito de Deus ministrou a calma sobre a sua vida. Entende? Às vezes você vê uma cena e você se revolta, você se ira, e você fala: mas por que eu fiquei tão revoltado com isso? É porque o Espírito de Deus ministrou sobre você, sobre uma injustiça, sobre um problema, e aquilo tocou a sua vida. Se você é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo também vai direcionar suas emoções, ele também vai direcionar os seus passos, ele também vai direcionar a sua vida. Irmãos, o Senhor Jesus, ele disse assim, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Jesus falou: eu preciso ir para que o Consolador venha, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando o Senhor Jesus foi arrebatado, foi levado aos céus, ele disse: esperai em Jerusalém a promessa do Pai. E o Senhor Jesus disse: vós recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O Espírito Santo, ele tem o poder de transformar você em testemunha verdadeira da ressurreição de Jesus Cristo. Porque é uma ministração sobrenatural sobre a nossa vida. Não é um convencimento que o pastor faz, não é um convencimento que um líder faz, mas é uma forma que Deus tem de fazer você entender as coisas, de fazer você compreender que o que Jesus ensinou falando: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Quando nós estamos aqui em Atos dos Apóstolos, as pessoas ficaram impressionadas. Por quê? Os discípulos estavam assentados como vocês estão, e eles começaram a falar em outros idiomas, e as pessoas ao redor daquele cenáculo, daquela casa, começaram a ouvir, e eles ouviam falar as grandezas de Deus no seu próprio idioma. E eles falavam: mas esses homens não são galileus? Como é que eles sabem falar o meu idioma? Como é que eles conhecem a língua que eu fui criado? Eles estão falando, eles começaram a ouvir as grandezas de Deus no idioma deles, porque quem estava falando na boca dos 120 era o Espírito Santo. O Espírito Santo falou na boca dos 120 ao mesmo tempo. Em Atos, no capítulo 2, a Bíblia, ela vai nos mostrar, a partir do versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Olha o tanto de gente que tinha lá: partos, medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto de Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes. Todos
os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? O que é isso? Como é que pode acontecer um fenômeno desse? Agora, meus irmãos, vocês têm que ter a cena na cabeça de vocês. A Bíblia diz que eles estavam assentados, como vocês estão. O Espírito Santo veio em forma de uma língua de fogo e desceu sobre cada um. Então foram 120 línguas que desceram sobre cada um deles. Qual foi a reação que eles tiveram? Eles começaram a falar. E eles falavam uma coisa que eles não entendiam, mas quem estava do lado de fora entendia, porque eles falavam nos idiomas daquelas pessoas. Isso foi algo extraordinário que nunca tinha acontecido na história da humanidade, porque o Senhor decidiu enviar o seu Espírito desta maneira, para que testificasse aquelas pessoas que estavam do lado de fora. Quando eles olhavam, ouviam, eles falavam: não é possível isso, esses homens não conhecem o nosso idioma, mas eles estão falando o nosso idioma. E veja o que Pedro explica. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, aproximadamente 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, e fogo, e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. Aquele sinal de línguas, de idiomas, era para salvação. Então, irmãos, aqui, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, é o dia que Deus escolheu para derramar do seu Espírito Santo sobre toda a carne, sobre toda a terra. No passado, se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver que o Espírito Santo, ele não era derramado em todas as pessoas, mas como vocês viram, era uma profecia, era uma promessa de Deus para o seu povo, que um dia esse Espírito estaria em todos, estaria disponível para todos. Mas o pessoal do Antigo Testamento não viveu isso. Nós temos um evento que aconteceu no deserto, quando Moisés foi instruído por Deus, dizendo que ele escolhesse aproximadamente 70 pessoas, para que Deus lhes desse do seu Espírito. O Espírito de profecia, de revelação e de entendimento que ele tinha colocado sobre Moisés, ele seria repartido com os demais 70 que ele escolheu. E a Bíblia diz que quando esses homens estavam ali, o Senhor tirou do Espírito que estava sobre Moisés e repartiu com 70. Então ali ficaram 71 pessoas cheias do Espírito Santo, e eles começaram a profetizar. Eles começaram a falar aquilo que Deus falava, eles falavam. Então isso foi visto no arraial. Só que 2 não estavam ali na hora que Moisés ministrou, que o Senhor entregou. E eles estavam lá no meio do acampamento. E a palavra de Deus diz que lá no meio do acampamento, Eldade e Medade, eles começaram também a profetizar. E eles continuaram profetizando, porque eles também estavam na lista dos 70.
E aí Josué, ele chega para Moisés e fala: Moisés, veja o que está acontecendo. Eles estão profetizando, eles estão lá no meio do arraial, fazendo o que você faz, Moisés. Aí Moisés, ele fala com Josué: tem ciúme por mim, Josué? Quem dera que todo mundo fosse profeta e que Deus lhes desse do seu espírito. Porque como Moisés provou da presença de Deus, como Moisés provou do Espírito de Deus, ele gostaria que toda a congregação recebesse o Espírito Santo. E hoje é possível. Todos vocês podem ser cheios do Espírito Santo. Todos nós podemos receber o Espírito Santo. Então não é uma exclusividade dos pastores, dos diáconos e diaconisas, dos líderes da igreja, é uma bênção para todas as pessoas. Essa graça do Espírito Santo, de você ter alguém que te guie, alguém que te guarde, alguém que está perto de você, alguém que te escuta, alguém que não te abandona, irmão, você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar da terra. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo é maior do que qualquer espírito que existe sobre a face da terra. Quando você tem essa convicção, quando você tem essa certeza dentro de você, que o Espírito Santo está em você, que o Espírito Santo se move em você, que você é o templo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo, então você compreende que o Senhor tem algo a fazer através da sua vida. E que você não tem que se preocupar, você não tem que andar preocupado nem preocupada. Você tem que entender que você vai ser guiado, você vai ser guiada, você vai ser dirigido, você vai ser dirigida, porque esse Espírito Santo é o que ministra sobre você. Esse Espírito Santo é o que te prepara, é o que te conduz, é o que olha ao seu redor. Mas preste atenção, irmãos, a Bíblia faz um alerta: não apagueis o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não é entrão. O Espírito Santo, ele não vai te obrigar. O Espírito Santo, ele quer encontrar lugar, ele quer encontrar porta aberta, ele quer encontrar o seu raciocínio aberto, ele quer encontrar o seu sentimento aberto para poder guiar a sua vida. Você precisa estar à disposição do Espírito Santo. Você precisa estar à disposição de Deus. Você, irmão, não precisa de mim para ter acesso a Ele. Ele já está aí com você. Então você não precisa de intermediários para esse relacionamento. Você não precisa de intermediários para que Ele possa te guiar, para que Ele possa estar com você. Então, irmãos, eu acredito que vocês entenderam. Vocês também têm conhecimento, mas tem uma parte prática da ação. Então, esse Espírito Santo, ele começou a atuar desde Pentecostes. Então, o que nós vivemos hoje? Nós vivemos a era do Espírito Santo. Nós vivemos o tempo da graça. Nós vivemos o tempo da manifestação de Deus em nós. Nós vivemos o livre acesso com Deus. A presença de Deus nos acompanha através do Espírito de Jesus. O Espírito Santo é o mesmo Espírito. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus são apenas nomes diferentes, referências diferentes para a sua operação. Todos os milagres realizados por Jesus foi através do Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma corpórea como de uma pomba no ato do seu batismo nas águas. Jesus, ele começou a operar milagres depois que o Espírito Santo veio sobre ele. Entende? Então, se o Espírito de Deus quiser operar um milagre, ele vai te usar e o milagre vai acontecer. Não foi você que curou, mas foi o Espírito Santo através de você. Se o Espírito Santo encontrar uma pessoa que fala outro idioma, por exemplo, o alemão, e ele quiser falar com aquele alemão, ele vai usar a sua boca para falar em alemão com ele, você não vai entender nada, mas ele vai entender tudo. Quem vai fazer isso? É o Espírito Santo. Você vai precisar entrar numa escola de idioma, fazer curso? Não. Mas se o Espírito Santo quiser te usar para ministrar a outra pessoa, ele vai te usar. Vamos supor que você chega perto de alguém
que aquela pessoa, ela está passando por uma aflição, um problema, e vai vir na sua mente, vai vir dentro da sua mente, naquela hora, naquele momento, para que você ministre sobre aquela pessoa. O que você vai sentir nessa hora? Vai ficar na sua mente assim: ora por ele, ora. Aí você vai falar: mas como é que eu vou orar aqui no meio da rua? Meu Deus, o que é isso? Mas é o Espírito de Deus ministrando sobre você, para ministrar sobre aquela pessoa. Entendeu? Então veja bem, tudo que for espiritual, para você orar por cura divina, para você orar por libertação, para você entregar uma palavra de Deus, é o Espírito Santo te guiando. Porque jamais o diabo vai querer evangelizar alguém. Jamais o diabo vai querer tirar alguém do sofrimento. Ele vai querer que a pessoa fique lá. Só o Espírito Santo tem poder de libertar as pessoas. É isso que você vai ser. Você vai ser alguém guiado pelo Espírito Santo para libertar as pessoas, para abençoar as pessoas, para instruir as pessoas, para estar perto das pessoas. Irmãos, eu brincava de futebol num pedacinho, num campozinho, depois à tarde assim, final da tarde, e tinha uns meninos que jogavam futebol ali. E aqueles meninos, um dia a gente estava embaixo de uma goiabeira, estava sol, esperando um pouquinho para voltar a jogar, e eles falaram assim comigo: irmão, fala para a gente um pouco do Apocalipse. Eu falei: mas vocês têm certeza que vocês querem saber? Queremos, a gente quer saber do Apocalipse. Eles queriam saber quem era a besta, quem era o falso profeta e quem era o anticristo. Pergunta de menino, de adolescente. E aí eu gostei, porque eles me perguntaram aquilo. Eu já tinha lido a Bíblia toda, para mim era fácil, e é até hoje falar sobre o Apocalipse. Não vou falar nada para vocês. Se vocês quiserem saber, descubra sozinho, porque não é o tema da mensagem. Aí eu fiquei lá falando com eles. Veja bem, no outro dia que a gente foi brincar de novo, eles falaram assim: eu estou morrendo de medo do que você me falou. E se o anticristo aparecer, o que eu tenho que fazer? O que eu faço se o anticristo aparecer? Aí eu fui explicar para ele: ó, se você ficar, mas também não vou explicar para vocês não. Aí eu falei, no terceiro dia, eles falaram assim, os 3 meninos, tá? Eram 2 irmãos e um outro que não era irmão. Irmão, nós vamos na igreja com você. Eles estão na igreja até hoje, meus irmãos. Entendeu? É incrível isso. Eu acho isso extraordinário. Porque eles é que me perguntaram. Eu estava ali para jogar bola, eu não estava pensando em evangelizar, em ensinar nada para ninguém, mas foram eles que me perguntaram. Então depois eu fiquei pensando, foi o Espírito Santo que tocou neles, tocou em mim, para eu falar, para eu pregar sobre o fim dos tempos para eles me perguntando, ficaram com medo, foram para a igreja, estão na igreja até hoje. Então essas coisas que acontecem, meus irmãos, que não são programadas, você entende? É isso que eu tenho dito, não é programado, porque você não tem que ficar engessado ou com medo de ser usado por Deus, irmão. Deus quer te usar nessa terra para salvar as vidas, para salvar as pessoas, para abençoar aquelas pessoas. Porque se você tem esta possibilidade, o Senhor te abençoa, o Senhor está com você. Você veja que a minha esposa que está aqui, vocês sabem que ela é dentista. E para você abrir a boca para um dentista não é fácil, né? Porque é uma coisa muito íntima a sua boca. Então, quando uma pessoa acaba deitando ali naquela cadeirinha, sentando e recebendo o tratamento, ela acaba criando um vínculo com a pessoa. Teve uma vez uma pessoa que ela atendeu, esta pessoa não era crente, e ela, por estar atendendo ela, começou a fazer uma célula na casa dela, ela deixou, ela foi lá, pregou a palavra, olha, se batizou ela, o marido e os filhos dela, e eles estão na igreja até hoje. Vocês estão entendendo, irmão? Mas foi através disso, de abrir a boca lá para ela. Então assim, na verdade, ela foi lá para um tratamento odontológico e saiu com o nome escrito no livro da vida. Entendeu? Então aonde você estiver, esse Espírito Santo, ele vai te instruir.
ir. Se você perguntar para as pessoas, mas o que você falou, o que você disse, muitos já esqueceram até o que você falou, o que você disse, mas não é esse o sentido, não é você que tem que lembrar, você só tem que dizer: Senhor, eis-me aqui neste dia para ser útil a Ti, que eu possa ser instrumento para a Tua glória, que eu possa ser instrumento para o Teu louvor. Irmão, isso é você levar as coisas de Deus a sério. Isso é você levar a vida com Deus a sério. Você acha que Deus te chamou, te salvou e te trouxe para a presença dEle para quê? Porque tem pessoas que só você vai alcançar. Tem pessoas que eu conheço que você não conhece. Tem pessoas que você conhece que eu não conheço. Mas em algum momento o Espírito Santo vai proporcionar uma oportunidade de você ministrar sobre a vida delas. Vai proporcionar uma oportunidade de você fazer algo que agrada a Ele. Preste atenção, irmão. Tudo isso que eu falo aqui para vocês é o Espírito Santo de Deus treinando você para realizar esta grande obra poderosa. Veja bem, as pessoas, irmãos, agora até teve um pastor que falou comigo que ele está um pouco de medo porque vai abrindo, né, as portas ao nosso redor aqui, porque antes, lá 67 anos atrás, a primeira igreja aqui do Evangelho Quadrangular era pioneira, tinha muita gente, tinha aquele trabalho. Depois, você vê que ao redor aqui foram abrindo várias igrejas, várias portas, várias pessoas. Agora entenda uma coisa, irmão. Quem escolheu este lugar aqui, onde a obra de Deus está feita? Veja bem, aqui, esta avenida, ela se chamava Alberto Torres. Não entendo por que alguém muda o nome de uma avenida, mas mudaram. Então agora chama João Santos Filho. Mas às vezes você encontra alguém que fala assim: eu sou do tempo da Alberto Torres, né? Fazendo referência que vinha aqui quando a avenida ainda se chamava Alberto Torres. Então preste atenção no que eu vou te falar. Quem escolheu este lugar aqui para que a obra dele fosse estabelecida foi o próprio Deus. Então, se, irmão, pode abrir 200 igrejas aqui, pode abrir 1 milhão de portas. Entenda uma coisa, irmão, esta obra é de Deus. Então, quando o Espírito Santo usa você, trabalha em você, trabalha em cada um de nós, é para que a obra dele seja feita. Então, irmão, nós não seremos confundidos se nós formos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você entende? Por quê? A nossa luta não é por plateia, você compreende? A nossa luta não é para ter um grande espetáculo com muitos espectadores. A nossa luta é para que as pessoas sejam salvas e tenham o nome escrito no livro da vida. Você compreende? É uma missão, irmão. É uma missão. Ela vai passar décadas, ela vai passar séculos, ela vai passar milênios, ela não vai parar. Esta obra já passou milênios, porque esta evangelização é feita, impulsionada pelo Espírito Santo de Deus, e você é um escolhido dele para fazer essa obra. Pensa que você está nesse contexto da nossa leitura principal. Olha como foi o contexto. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Às vezes não era aquele momento. Vai ter dias que você não vai falar um A, que o testemunho vai ser o seu comportamento. E aquela pessoa que Deus está tocando, ela só está te observando. Ela só está te olhando. Você é visto, porque você é luz do mundo, você é o sal da terra. Às vezes não vai ser com palavras. Aqui o Espírito Santo não permitiu que eles abrissem a boca, que eles anunciassem na Ásia, porque o Espírito Santo já estava preparando outra coisa. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. É interessante, meus irmãos, que às vezes você planejou, você pensou, eu vou em tal lugar e vou fazer isso não deu nada certo, tudo deu errado, não funcionou. Por quê? Não foi a vontade de Deus. Aqui, olha, está claro no texto, vai ter momentos na sua vida que você
vai acontecer tudo de uma forma, mas vai ter momentos que vai acontecer de outra. Não se preocupe, você está sendo guiado pelo Espírito de Jesus. Então o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, ele não permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Veja que eles estavam em viagem. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O Espírito Santo ministrou sobre ele uma visão, para que ele pudesse fazer algo para a glória do nome do Senhor. O Espírito Santo preparou tudo, assim como ele está preparando hoje. Assim como ele está preparando neste tempo que nós estamos vivendo. E você vai observar aqui, que quando ele tem esta visão, depois da visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, agora nós já temos a direção, e eles foram na direção que o Espírito Santo apontou. Eles foram na direção que Deus queria para a vida deles. Onde é que está você, irmão? Você está na direção do Espírito Santo. Você está no lugar onde Deus te colocou. Você está na direção certa. Não tenha dúvida, não tenha medo. Mantenha-se firme no plano de Deus para você, no propósito de Deus para você. É assim que nós seremos vencedores. Porque quando o Espírito Santo de Deus planta você no lugar, quando o Espírito Santo coloca você no lugar, quando o Espírito Santo te dá uma direção, é porque ele tem uma obra a ser feita através da sua vida, assim como ele tinha através dos apóstolos. Irmãos, a obra de Deus continua acontecendo da mesma maneira, da mesma forma. Deus, ele quer nos usar neste tempo, neste momento, e como eu disse a vocês, a ministração, a forma do Espírito Santo fazer é que nós possamos nos parecer cada vez mais com Jesus. Nós possamos ter um comportamento cada vez mais que agrada o Senhor. Nós possamos ter uma vida mais consagrada a Deus, mais separada a Deus, mais devotada ao Senhor, porque nós somos a casa do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós representamos Deus. Irmão, preste atenção. Você não está sendo guiado pelo pastor da igreja. Você não está sendo guiado, irmã, pelo pastor da igreja. A igreja, ela é uma organização, falando das instituições filantrópicas, que ela precisa ter um CNPJ para existir no país. Ela precisa ter uma diretoria para existir no país. Ela precisa ter pessoas que ocupem os cargos conforme a lei manda, o Código Civil manda. Só, irmãos, que a nossa obra, ela não está escrita no Código Civil. A nossa obra, ela não está escrita na Constituição do Brasil. A nossa obra, ela não está na Constituição aqui de Vitória, nas leis de Vitória. A nossa Constituição, a nossa palavra, a nossa ordenança está escrita na Bíblia Sagrada. Você está entendendo, irmão? Nós somos guiados pelo Espírito Santo. As instituições são as fórmulas da terra para nós existirmos. Então preste atenção, você não existe como uma instituição, você existe como a igreja de Deus. Você não existe como uma construção de pedra, mas você existe como o templo vivo do Espírito Santo. Nós somos parte de algo espiritual. Nós somos parte de algo grande. Então todos os dias, quando você acordar, se coloque à disposição do Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou aqui, eu quero ser guiado por Ti neste dia, eu estou à Tua disposição. O que tiver que acontecer, eu quero fazer parte da Tua obra. Eu quero ver pessoas sendo curadas, eu quero ver pessoas sendo transformadas, eu quero ver pessoas sendo salvas, eu quero ver pessoas sendo transformadas. Irmão, vai ser uma grande alegria quando você olhar as portas do céu e ver aquelas pessoas que o Senhor colocou na sua frente lá junto com você, que você foi instrumento para levá-la para o céu. O Wilson Roberto Carvalho Neves, sabe quem me ligou essa semana? Ricardo Carvalho Neves. Ele me ligou, olha os sinais aí, o varão, e disse que vai vir me visitar. Disse que vai aparecer aqui. Ainda recomendou mais um para eu ligar. Disse que vai me passar o telefone que é para ligar para outro. Veja bem, às vezes, irmãos,
Você está num lugar, o Espírito de Deus toca numa pessoa longe, toca numa pessoa em outro lugar. Quando ele me ligou, ele falou assim: Antônio César Cândido. E eu falei: Ricardo Carvalho Neves. Então assim, por quê, meus irmãos? Existem pessoas que às vezes você pensa que até te esqueceu, que é o caso do Ricardo Carvalho Neves. Achei que tinha esquecido de mim. Não lembra. Aí a pessoa te liga, mas é o quê? É o Espírito Santo que está trabalhando. Você consegue compreender? Então, irmão, veja bem, eu não sou um instrumento de Deus sozinho na obra de Deus. Todos nós somos instrumentos do mesmo corpo, do mesmo Deus, na mesma obra. Entenda uma coisa, irmão, nós queremos receber as coisas de Deus, claro, mas nós temos que servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Porque o que o Senhor nos ensinou? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vai faltar nada para você e nem para sua casa, se você cumprir a obra de apresentar Jesus às pessoas, de levar a evangelização. Então, meus irmãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo está agindo lá e aqui. Ele está agindo lá e está agindo aí na sua vida. Ele está trabalhando. E eu quero ouvir da sua boca testemunhos. Eu tenho certeza que eu vou ouvir de pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. E você vai ministrar. E você vai abençoar. E você vai se ver como instrumento de Deus aqui nesta terra. Se veja desta forma. Se veja desta maneira. A obra de Deus na sua vida é para transbordar para outros. É para alcançar outras pessoas. E o que eu estou falando aqui, irmão, vai acontecer. Porque nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus. Eu senti um tempo que eu até sabia o que eu ia falar. Só que aí eu começava a falar e não falava nada do que eu queria falar. Eu comecei a ficar chateado, irmão. Eu falei: não é possível, rapaz. Eu peguei um negócio para falar, só que eu falei outro. Não, isso está errado. Eu vou parar de querer falar alguma coisa também. Parei, irmãos. Já tem assim, mais ou menos uns 14 anos que eu parei de querer falar. Desisti. Por quê? Porque às vezes você pensa tudo. Sabe, irmãos, no meio dos pastores, às vezes os pastores falam assim: essa mensagem aqui é boa. Tem tal mensagem, seria, nossa, é tão interessante, tão bonita. Mas, irmãos, preste atenção numa coisa. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, não sai nada do jeito que você quer, só sai tudo do jeito de Deus. Você pode escrever, você pode pensar em falar, mas quando você vê, você já falou outra coisa. Aí depois você se pergunta: por que eu falei isso? Porque foi o Espírito de Deus que te usou, foi o Espírito de Deus que te dirigiu. Então, se você está passando por isso, você não está ficando louco nem louca, você não está desequilibrado, muito pelo contrário, você está na direção de Deus para abençoar a sua família, para abençoar os seus amigos, para abençoar as pessoas ao seu redor. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus,